Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, hoje eu quero conversar um pouquinho aqui com vocês sobre um artigo que eu escrevi que fala que o foco principal é dar algumas dicas de como a gente pode ter uma conversa difícil com a outra pessoa. E para quem está numa liderança, para quem está na gestão, isso é fundamental, saber conversar com outra pessoa, saber dialogar, saber expor um problema, saber ali fazer algumas correções que estão necessárias, de repente, por um comportamento inadequado, por um tipo de perfil que acaba incomodando os colegas. Então, a conversa difícil é parte de todo gestor, de todo líder, enfim, de todo profissional, porque muitas vezes a gente também tem que ter essa conversa como líder. Às vezes, nós mesmos, dependendo da função, a gente tem que ter essa conversa com outros colegas, com o cliente, enfim, é uma questão que faz parte do dia a dia. E o ser humano, por natureza, ele tem a comunicação como fundamento básico das suas relações. Então hoje eu quero aqui tratar esse assunto, expor um pouquinho mais daquilo que eu escrevi nesse artigo. Convido vocês a lerem o artigo, eu vou deixar lá nos comentários o endereço onde está esse artigo, está lá no meu blog, também está lá no LinkedIn, para que vocês possam ler ele na íntegra. Tem ali várias passagens muito legais, do qual eu trago ali algumas experiências no qual vivi na frente como gestor de empresa. E eu acho legal assim para atribuir algumas reflexões sobre o tema. Mas antes de começar essa live, claro, quero agradecer a todos que estão assistindo, a todos que me veem, a todos que me acompanham. Essa semana eu volto a fazer as videoaulas semanais. Eu vou começar, o próximo tema é sobre como lidar com um líder tóxico. Provavelmente eu devo publicar ela na sexta-feira. Então eu volto com as minhas videoaulas, que são mais extensas, que são mais bem formatadas, com mais informações ali, fundamentada bem na ciência comportamental, com slides. Também são mais longas, claro, porque trata-se de uma aula. E essas videoaulas eu vou começar a disponibilizar para aqueles que estão inscritos no canal. Então se inscreva no canal, me ajude aí a divulgar o canal, divulgar meus vídeos. E aqueles que estão inscritos vão ter acesso a todas as videoaulas que eu começo a produzir. A intenção minha é fazer semanalmente, voltar a fazer semanalmente essas videoaulas, justamente para disponibilizar para vocês. Também quero agradecer aos e-mails que eu recebo, a atenção dada de alguns temas muito legais, que eu acho muito legal a contribuição que vocês têm feito, proporcionado. E lembrar que a partir de janeiro, eu junto com o Marcos Lemos, que é um grande amigo meu, a gente começa aí uma série de treinamentos de Líder Coach. O treinamento que chama-se Líder Coach 3.0. É uma proposta aí para quem trabalha ou que está numa posição de liderança, de gestor ou de Agile Coach, onde eu vou trazer, eu com o Marco, a gente vai trazer na prática, efetivamente, o processo de liderança junto com o processo de coaching. É bem legal, a formatação é diferente, é um conteúdo ainda não dado, ainda não vi esse nível de conteúdo, de profundidade que a gente vem trazer nessa proposta em outros treinamentos, então acho que é bem legal. Fica ligado, no final eu deixo lá o enderecinho onde você pode ver todo o conteúdo, todo o histórico desse treinamento, e quem já quiser antecipar e fazer inscrições, também já tem disponibilizado lá o link para isso. Beleza, pessoal? Então aqui eu quero trazer aqui primeiro uma reflexão para a gente entender por que é difícil a gente ter uma conversa um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais intensa, um pouco mais estressante com a outra pessoa. Por que essas conversas difíceis, de alguma forma, geram estresse para ambos, né? Tanto para quem vai ouvir, como para quem vai falar. Na verdade, o ser humano tem uma dificuldade muito grande de ser chamado a atenção. O ser humano tem uma dificuldade muito grande de alguém dizer para ele o que está certo e o que está errado. Isso faz parte da nossa própria concepção humana. Isso é uma defesa que nós temos de nós, por nós mesmos, justamente para a gente saber lidar com as nossas crenças, com as nossas verdades, a gente saber lidar com a veracidade de como a gente vê a vida nesse caminhar, nessas experiências. Então, quando a gente é colocado contra nós mesmos ou contra uma atitude ou um comportamento nosso, quando a gente é chamado a atenção, isso não cai bem. Por mais que você esteja preparado,
é muito difícil você aceitar isso assim, com uma boa vontade, vamos dizer, porque é um modelo de defesa do ser humano. O ser humano é assim. Não adianta você dizer que você é zen, que você está aberto a ouvir críticas, que você está aberto a feedback, que isso desce quadrado. Agora, uma das características de pessoas que amadurecem com a experiência, que crescem como profissional e como pessoa, é mesmo que caia quadrado, a pessoa que consegue desenvolver uma estratégia de vida embasada, elaborada no aprendizado contínuo, consegue perceber dessas intervenções, dessas conversas, dessas chamadas de atenção, consegue perceber que ali há algo de ganho, ali há algo positivo, ali tem algo para se aprender. Então essas pessoas que se permitem, mesmo que ali descer o quadrado, ela se permite a ouvir o outro, essas pessoas só têm a ganhar. Por quê? Porque é bom de vez em quando a gente levar uma chacoalhada, porque normalmente a gente vai se normatizando dentro de certas condições comportamentais. E às vezes o ambiente acaba prejudicando o nosso modo de ser, às vezes os colegas, o tipo de amizade acaba prejudicando o nosso modo de ser, mudando um pouco da perspectiva do nosso próprio comportamento. E às vezes a gente precisa ouvir uma pessoa fora do nosso contexto para dar uma chacoalhada e falar, meu, se toca, por onde você está indo não está legal. O que você está fazendo, o modo que você está agindo com as pessoas não está legal. E isso é sadio, isso faz bem. Apesar de ser dolorido, apesar de não ser uma coisa muito agradável, é algo que faz bem. Então, se você quer efetivamente ter uma carreira profissional ou ser uma pessoa melhor e saber lidar melhor com o seu dia a dia e com as outras pessoas, se permita a ouvir do outro eu não digo conselho, mas algumas chamadas de atenção. Porque por mais que o outro esteja falando muito dele, ele também pode estar trazendo para você algumas informações que talvez sejam vantajosas, que podem te ensinar a ser uma pessoa melhor. Por isso que eu sempre sou a favor do feedback. Eu até fiz uma videoaula muito legal sobre feedback, sobre a importância do feedback e sobre a gente aprender a fazer um auto-feedback de nós com nós mesmos. Porque ele é fundamental para dar essa chacoalhada, para nos colocar no lugar. Às vezes a gente se perde com a vida, a gente se perde com a arrogância. Às vezes uma simples mudança de posição dentro da empresa, uma simples promoção de cargo ou uma simples mudança de status social faz as pessoas meio que também modificar a sua percepção e se comportar de maneiras diferentes com pessoas que não deveria. E às vezes esses chacoalhões, essa mexida de pessoas sérias, pessoas sinceras, pessoas que efetivamente querem o bem, às vezes essa chacoalhada nos faz cair para uma realidade e a gente perceber, poxa, eu acho que eu andei pisando na bola. E esse artigo fala bem disso. Ele, na verdade, a ideia dele, claro, está muito mais focado para o lado profissional, para o lado corporativo, que a intenção agora dos meus vídeos é trabalhar mais o lado corporativo. Mas enfim, ele também traz para você uma lucidez de você meio que de vez em quando se tocar e se permitir com que as pessoas possam de alguma forma te ajudar a você meio que aprender a lidar com você mesmo, a enxergar você com você mesmo. Lembre-se que a gente tem muita dificuldade de fazer isso. Eu sempre repito isso porque tem pessoas que se sentem mal quando acontece um tipo de abordagem, de correção como essa. Eu atendo muito terapia comportamental, eu vejo isso no dia a dia. Tanto a pessoa que recebe quanto a pessoa que dá isso, como um líder, um gestor que fica meio acuado, meio se sentindo mal por fazer isso, e na verdade é parte do processo, é parte desse movimento dentro das empresas para que a gente consiga construir um ambiente saudável, tirar a toxicidade do ambiente e tornar ele saudável. E ali no artigo eu fiz 3 exemplos ali, que o primeiro deles que é a hora de dar a má notícia. Um dos grandes segredos para a gente começar uma conversa no qual a gente tem que fazer essa abordagem mais racional, mais precisa, mais cirúrgica com alguém, a gente tem que sempre que lembrar que o segredo maior de uma relação, de uma conversa, é a emoção. A emoção
é a primeira concepção, construção que o cérebro tem, que a mente faz da realidade. É a emoção que vai dizer se a conversa vai começar bem ou se ela vai começar mal. E quando a gente, de alguma forma, atinge a emoção da outra pessoa de forma negativa, a partir daquele momento ela entra num processo de defesa. Ela provavelmente ela vai se defender e ela vai ouvir muito pouco do que você tem para falar. Então, um dos grandes segredos para você começar uma conversa difícil com alguém é você começar de uma maneira harmônica, de uma maneira alegradora, de uma maneira transparente, empática. Você ser uma pessoa que não está ali para corrigir, para falar da pessoa, mas em sim da atitude da pessoa. Então você não precisa começar isso de uma maneira negativa. Você pode começar quebrando ali o status quo ali, quebrando aquele, como se diz, né? Quebra o gelo. Começa ali com uma conversa um pouquinho mais leve, um pouquinho mais perguntando como que a pessoa está, como é que está a família, como é que estão os filhos, como é que ele está se sentindo, o que, que ele tem feito de bom. Quebra um pouco esse status quo, porque com certeza sentar na frente do outro, a pessoa já esperar isso, ela já está tensa. Então você tem que quebrar isso para que a emoção ela não vá por um outro nível e sim siga por um caminho mais positivo e sentimentos positivos transparecem na pessoa e você com ela. E tenta ao máximo encontrar ali uma chance de construir um rapport, ou seja, tenta modular a voz, tenta modular a postura, as expressões faciais, a velocidade dos gestos, para que a pessoa se sinta confortável e você também se sinta confortável para ter essa conversa. Sente-se numa posição confortante, de uma maneira que você se sinta bem, que você esteja presente, que mostre que você está ali como um todo, não acuado, não desanimado, nem com medo, mas sim uma expressão firme e tenta construir uma correlação da comunicação não verbal, para que ali consiga, de alguma maneira, estruturar um rapport, os neurônios espelhos ali começam a meio que equiparar com a outra pessoa e naquele momento você desarma ela. Lembre sempre de um bom sorriso. O sorriso é a maneira de você quebrar qualquer emoção negativa. A pessoa quando sorri, sorriso sincero, não é? Sorriso debochado de sociopata. Não, é sorriso sincero, aquele que pede galinha, aquele que te mostra que você está ali num processo empático, não tá ali não é um ringue para sair lutando com o outro, e sim uma conversa franca, sincera, que deve acontecer. Então comece com o princípio para se dar para ter esse tipo de conversa, é justamente essa proposta de você trabalhar a emoção da pessoa e trabalhar a sua própria emoção. A velocidade da fala, ela é muito importante, muito. Saber dar tempo, saber pausar, saber usar o tom certo, isso faz toda a diferença na hora de conversar com a pessoa que já está tensa pela motivação daquele encontro. Então, se prepare, faça uma preparação de você com você mesmo. E para isso você tem que treinar. Treine no espelho, olhando para o espelho e treine. Treine isso continuamente para que você fique bom. Outra é lidar com pessoas que você pega de surpresa, essa pessoa não sabe o que está acontecendo. E essa pessoa meio que se perde do porquê daquele encontro. Isso também é natural nas pessoas e parte muito de características de pessoas que têm medo de observar a si mesmo e observar a realidade. Então tem pessoas que quando você vai ter uma conversa mais difícil, ela se faz ali de bobo ou se faz ali com um ponto de exclamação na cara, como se ela falasse, não sei o que você está falando. Essas pessoas, é uma maneira, não é que ela está certa ou é que ela está errada, é uma maneira de defesa dela. E se ela age assim com você, é porque ela não está se sentindo à vontade de ter essa conversa. Então, nesse momento, o melhor a fazer é quebre o instante. Pegue um copo de água, peça um café, respire fundo, se aconchegue, ou seja, de alguma maneira você quebra aquele estado para começar de novo de uma maneira mais empática, porque se a pessoa ela deixa de querer entender ou se faz ali enfim, de desentendida do que está se tratando, ou é porque ela realmente não sabe do que se trata, e aí falta você explicar categoricamente, com muito respeito, com muito
com muita responsabilidade o que está acontecendo, ou ela está usando um modo de defesa que ela não quer entender. E se ela não quer entender, quebre o estado, um copo de água, um café, dê ali uma pausa de 1 minuto e recomece a conversa. E aí, por exemplo, com o exemplo de terceiros, com o exemplo de você mesmo. Poxa, sabe aquela situação que eu tive certas vezes que eu agi dessa forma, meu chefe não gostou, então eu estou percebendo que está havendo algumas movimentações que talvez você possa aprimorar, você possa melhorar. Eu acho que você pode contribuir melhor. Você não acha que dessa maneira você não consegue contribuir melhor, fazer uma melhor relação com seus colegas de trabalho? Ou seja, procure alguns exemplos para que você não atinja ela diretamente na emoção, mas você consiga ganhar ela e ela fazer uma autoanálise sobre o próprio comportamento dela, sobre as próprias atitudes dela e falar, realmente aquilo não foi legal, eu acho que ali eu preciso trabalhar. Então essa é uma maneira de você trabalhar com pessoas que não estão entendendo muito bem do que se trata. E tem um terceiro perfil que eu também trago ali no exemplo, que é aquela pessoa que quando você coloca ela em xeque, quando você coloca ela sobre uma situação no qual você vai fazer alguma correção ou precisa conversar, ter essa conversa mais pesada, mais estressante, essa pessoa ela entra num processo de autodefesa, que é começar a agredir, levantar o tom de voz, começar a não querer ouvir, começar a falar alto, começar a querer manipular, querer trabalhar de uma maneira imprecisa, usar dados, deformar informações que não são verdadeiras, não são verídicas, usar parte de uma informação que é verdadeira, o resto tentar ali construir uma maneira de manipular o jeito que você está conversando, ter uma alteração física, ter uma alteração nas expressões, ter uma alteração na voz, enfim, ela quer de alguma forma tentar colocar o outro, ou no caso, se você estiver fazendo a conversa, colocar você, acuar você num canto para que aquilo não dê continuidade. Isso também não é um defeito, isso também é uma defesa, ou seja, é o modo da pessoa reagir. São pessoas que têm dificuldade de ouvir, são pessoas que têm dificuldade de perceber, de alguém explicar para ela, fala assim, cara, não está bom, vamos trabalhar aqui uma maneira de melhorar. Então isso não faz a pessoa melhor ou pior, ela só não sabe lidar com a situação. É muito importante, gente, a gente compreender que todos nós trazemos com nós mesmos, pelas nossas experiências, pela nossa vivência, por cada segundo que a gente participa dessa relação com a vida, aprendizados. E muitas vezes quando a gente vai ter esse tipo de conversa, o nosso inconsciente ele acaba remetendo um monte de experiências passadas que são negativas e isso gera um sentimento muito ruim dentro de nós. E esse sentimento, muitas vezes, ele não é gerenciável. Nós somos incapazes de gerenciar isso a um nível de consciência. Então, às vezes, as pessoas elas têm uma reação muito negativa, mas não é demérito. É a falta de preparo, maturidade, falta de saber lidar com isso, falta de um trabalho psíquico que talvez ela deveria fazer para ela poder lidar dela com ela mesma. São pessoas que têm dificuldade de lidar com si mesmo, dificuldade de lidar com o seu próprio eu, com as suas próprias vaidades, com o seu próprio lado narcísico. E isso tem muitas características aí que eu não vou entrar no assunto, mas se um dia vocês quiserem discutir, nós discutiremos, que vem lá da infância, que vem das relações familiares, que vem das relações abusivas, das relações tóxicas, que vem de relacionamentos que foram muito prejudiciais. E isso marca toda uma história e a pessoa, quando ela é colocada numa posição em que ela tem que se submeter a ouvir aquilo que ela não quer ouvir, muitas vezes ela pode perder o controle justamente porque ela não tem essa flexibilidade, essa capacidade de lidar dela com ela mesma, porque existem muitas marcas dentro da sua própria vida, da sua própria carreira, da sua própria história como ser. Então, esse tipo de pessoa, pessoal, não é demérito de ninguém, mas sim faz parte da característica de cada ser. Bom, aí eu trouxe lá dentro do artigo algumas ideias que a gente pode trabalhar para aprender a lidar com as pessoas. E isso eu acho muito legal eu colocar aqui para você. Na verdade, eu separei 3 exemplos básicos.
E o primeiro é se preparar para saber fazer essas conversas difíceis. E essa preparação é treinar mesmo, é você treinar você com você, você observar o que te incomoda, você observar aquilo que te irrita, você observar aquilo que você não gosta que façam com você observar as palavras que você não gosta que, que os outros usem com você começar a analisar no seu dia a dia o tanto que você é reativo, uma coisa que a gente não faz e deveria fazer mais, entender como a gente reage com as conversas com os outros, entender como a gente lida no relacionamento com as outras pessoas, seja com o namorado, com a esposa, com o marido, com o colega de trabalho, enfim, como é que a gente faz isso no dia a dia? E a partir dessa percepção, essa autoanálise de nós, a gente trabalhar para que a gente se torne um melhor orador, uma pessoa que faça aí uma retrospectiva de si mesmo, para que saiba também transmitir isso para outra pessoa. Não adianta você querer falar com outra pessoa se você não está preparado, se você tem as mesmas dificuldades que outra pessoa. Lidar, saber conversar com as pessoas, principalmente esse tipo de conversa, não é uma coisa que você nasce, não é uma coisa que você simplesmente, eu sei ou não sei. Não, isso é treinado. Você tem que treinar, você tem que aprimorar, você tem que se desenvolver, você tem que saber fazer isso, e isso é só no aprendizado. E por isso treine. Convide um colega e fala, cara, deixa eu praticar, eu vou praticar com você algumas conversas para ver se o que você achou, se eu estou sendo muito incisivo, se eu estou usando palavras erradas, palavras descontextualizadas, se eu estou sendo agressivo, se meu tom, meu modo, minha maneira, o modo de eu expressar, o que está certo, o que está errado, ou seja, use isso e pratique isso no dia a dia. Isso é o primeiro passo para você, principalmente se você for um líder, gestor, fazer e para aprender a ter esse tipo de conversa. O segundo é fazer uma gestão da conversa. O que é uma gestão da conversa? Primeiro, você tem que entender que quando a gente vai falar com a outra pessoa, vai chamar a atenção, ter esse tipo de indagação com alguém, a gente tem que entender que nós não estamos falando da pessoa, mas do comportamento da pessoa. Isso faz toda a diferença. A gente não pode agredir a pessoa. Não estou falando do eu, de quem a pessoa é por si, mas assim, da maneira que ela está se comportando. Então, primeira questão que a gente tem que trazer na nossa mente é que quando nós formos levar uma conversa dessa com alguém, a gente tem que honrar aquela pessoa. Aquela pessoa, ela tem as suas experiências, ela tem o seu modo de ser, ela tem seu jeito, traz suas crenças, traz suas verdades, traz seus maneirismos, seu modo de pensar, seu modo de construir a realidade da vida. E a gente não pode quebrar, a gente não pode ultrapassar isso. O respeito, a empatia é algo fundamental dentro de um processo desse. Então, você tem que saber fazer essa gestão. Percebeu que as emoções estão se alterando? Quebra o status, toma uma água, diminua a intensidade, espere um pouco para que você não ultrapasse esse limite e a pessoa não se sinta ofendida. Ou seja, uma conversa dessas, duas pessoas têm que sair ganhando. Tem que haver um ganho nesse momento. E o terceiro é não permita sair pela tangente, ou seja, uma conversa estressante, uma conversa mais difícil, não pode ter rodeios. Você não tem que ficar tentando falar em parábolas, em ideias que, não, vou falar desse jeito, vamos ver se ela entende. Não, você tem que ser direto. Notícias ruins ou notícias mais difíceis tem que ser direto. Você tem que preparar a pessoa emocionalmente, mas você não pode ficar ali, como se diz, né? Ali na água morna, não. Você tem que preparar a pessoa e já falar, cara, essa conversa é para a gente tratar disso, disso ou disso. E deixar muito claro qual é o foco, qual é o objetivo, qual é a intenção da conversa e o que se espera como resultado dessa conversa. Isso tem que estar muito claro, muito diretivo. Não fique de rodeios. É uma covardia pessoas que ficam jogando ali palavras, falando coisa. Não, disse, mas não disse. Isso é um ato covarde, pequeno, é um ato de pessoas muito medíocres. O que tem que ser dito, tem que ser dito. Não é aquilo que, eu disse, mas não disse. Foi bem assim, mas não foi bem assim. Entenda aí do jeito que você quiser entender. Não, tem que ser direto, maneira coerente, estratégica, muito diretiva, com as palavras certas. E perguntar para a pessoa claramente, você entendeu o que eu estou dizendo? Você está entendendo essa conversa?
Você está entendendo o motivo disso? Vamos refletir junto? Vamos pensar um pouco junto aqui? O que você acha? Você acha que se eu tivesse agido dessa forma, como você reagiria? Ou se eu tivesse feito isso, você no meu lugar, como você entenderia? Como você iria interpretar isso? Então, me ajuda a eu entender um pouco sobre o seu comportamento, sobre o seu modo de você estar agindo assim, ou sobre por que que isso aconteceu. Mas você não pode fazer rodeios. Seja direto, seja uma pessoa íntegra, uma pessoa de moral, de princípio. Não faça, não use outra pessoa para que ela fique ali alucinando, sofrendo e angustiando. Beleza, pessoal? Espero que tenha gostado, espero que tenha feito sentido para vocês. Convido de novo vocês a lerem esse arquivo, ficou muito legal, é um arquivo muito bacana. Como todos os arquivos meus são fundamentados aí dentro do mundo da psicologia comportamental, da psicologia social, enfim, eu sempre tento trazer aí um pouco de ciência, de concepção da ciência, do que há de comportamento, neurociências, enfim, eu faço essa integração de três ciências fundamentais para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para tentar aqui trazer para esses vídeos. Então, se gostou, pessoal, deixa lá seu like, se inscreva no canal para assistir as videoaulas. Eu agora vai ser só os inscritos vão ter a videoaula. Essa semana, então, vai ser como lidar não, como lidar com líderes tóxicos, né? Como trabalhar com líderes tóxicos. Eu vou trazer um pouco aí, vou trazer 3 exemplos de transtornos psíquicos, que é muito comum em líderes, principalmente líderes de alto desempenho, é muito comum essas pessoas trazerem com ela essa característica de um lado ali uma problemática dentro da psicologia. Vou falar um pouco como trabalhar e conversar com esse tipo de pessoas, que eu tenho certeza que vai ajudar a melhorar o clima organizacional. E no mais, pessoal, muito obrigado aí por assistir esse vídeo, por a gente estar tendo esses bate-papos aqui. Não esqueça, deixe seu like, compartilhe, deixe seus comentários. Os comentários são muito importantes para mim. E o link do artigo vai estar aí nos comentários do vídeo. Beleza, pessoal? Um grande abraço para vocês. Com muita alegria, deixo aqui mais esse videozinho e até o próximo. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.